dia! Estamos iniciando mais uma vez a Palavra de Fé e hoje iremos refletir sobre a Palavra de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 a 52. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Viu que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, subiu com ele na barca e o vento parou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui na palavra a gente vê que os discípulos ficaram amedrontados, quando viram Jesus vindo nas águas. E muitas vezes na nossa vida acontecem situações da gente ter medo, situações de preocupação, de medo mesmo, várias situações que a gente se assusta, E aqui fala que os discípulos ainda não tinham compreendido o acontecimento dos pães, que é o que a gente falava ontem da partilha, E que eles ainda estavam com o coração endurecido. E diante dessa situação, Deus falou com eles: coragem, não tenham medo. E quantas são as situações da nossa vida que Deus às vezes fala em nosso coração para termos coragem, para a gente não ter medo, e a gente não consegue ouvir, porque o nosso coração está fechado. Estamos com o coração endurecido, não estamos ouvindo de Deus. Às vezes a situação de decisão, no trabalho, é uma situação de decisão no matrimônio, com filhos, em qualquer situação da nossa vida, uma situação que a gente precisa enfrentar e a gente não consegue enfrentar porque a gente tem medo. E o que Deus quer de nós é que tenhamos coragem. E essa coragem, ela vem dele. Quando estamos com o coração aberto, quando estamos com o coração conectado em Deus, a gente consegue ter essa coragem. Se a gente está afastado de Deus, a gente vai ter medo, Porque quando a gente está próximo dele, a gente fica mais confiante. Então, que nós possamos buscar estar mais próximos de Deus, estar mais em sintonia, estar com o coração aberto, para a gente poder ter essa coragem na qual Deus fala conosco hoje nesse dia. Então, vamos refletir sobre isso hoje, Sobre essa coragem que Deus manda a gente ter. Tenha um abençoado dia e até amanhã.